gêneros para sua alimentação. As indústrias de tecidos, por exemplo, praticarão boa ação fornecendo algumas peças de tecidos para o vestuário, e as fábricas de calçados completarão sua felicidade doando calçados a esses irmãos abrigados. A lei espiritual das compensações estará atenta para recompensar, o que sempre faz em dobro, as boas almas que assim ajudarem a velhice a vencer os seus últimos dias na terra. E as leis espirituais jamais falharam. 32ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Planeta de vida tranquila e feliz, milhares de almas afastadas da terra, o caso dos marginalizados e o direito divino, devolução ao mundo de origem, porque estão cheias as prisões, um pedido do Senhor Jesus. Conforme tem sido divulgado em mensagens anteriores, os acontecimentos que se estão verificando em várias regiões do planeta, têm a finalidade de melhorar as condições de vida da população terrena, a partir do início do próximo século. Estão sendo preparadas novas e extensas áreas de produção de alimentos, capazes de atender e satisfazer, não apenas a população atual, como também aos vários milhões de almas que estão descendo à Terra. O Senhor Jesus está seriamente empenhado em transformar a Terra num planeta de vida tranquila e feliz para todos os seus habitantes, para que todos eles possam dedicar-se com empenho ao seu progresso espiritual. Isto vai ser possível a partir de agora, com o afastamento do mundo terreno de todas as almas perturbadoras que aqui se entregavam às atividades condenadas pelas leis sociais da harmonia e entendimento. Muitos milhares de almas já foram afastadas do ambiente terreno, onde tanto perturbaram a tranquilidade de suas irmãs encarnadas, e a muitas causaram sofrimento. Tratava-se de almas que estagiaram por longos anos no mundo espiritual, onde se ocupavam na elaboração de planos relacionados com o progresso do mundo terreno. Uma vez conseguida a necessária permissão para reencarnarem, aquelas almas trataram desde a juventude de pôr em prática os seus projetos. Aconteceu, porém, encontrarem um ambiente terreno bastante intoxicado de ideias subversivas, e nelas se deixaram envolver a ponto de serem forçadas a se marginalizarem da sociedade pacífica, passando a cometer toda sorte de desatinos. As forças superiores, a quem cabe dirigir e preservar a vida terrena, tiveram de entrar em ação com o fim de pôr um ponto nas atividades marginais daquelas almas, o que foi finalmente conseguido com o seu afastamento do ambiente terreno. Numerosas daquelas almas estão sendo encaminhadas a outro planeta de nível inferior à Continu Terra, onde as mesmas terão oportunidade de se reconciliar consigo mesmas em face do nível de vida que ali encontrarão. A Terra acaba de iniciar o seu ingresso num tipo vibratório a que tem incontestável direito como planeta habitado por uma população de almas de elevado nível espiritual, não podendo por isso abrigar em seu solo uma categoria vibratória prejudicial à tranquilidade e harmonia da sua população. Assim é que desde o início deste século findante vêm sendo retiradas do ciclo terreno todas as almas que, uma vez reencarnadas, mostraram a sua inadequação à vida de paz e entendimento reinante em quase todas as regiões da Terra. E como não tenha sido possível conter os desvios daquelas almas mergulhadas na subversão e turbulência, o recurso foi retirá-las da Terra e encaminhá-las de volta ao seu planeta de origem. Isto, contudo, não pode ser feito de chofre, devendo-se aguardar a desencarnação de cada uma daquelas almas, num reconhecimento do direito à vida no corpo que elas próprias construíram. Uma vez, porém, desencarnadas, aquela categoria de almas vai sendo recebida no alto e encaminhando ao seu destino, como ficou dito. Poderá parecer a alguém menos esclarecido que a divina providência deveria intervir frequentemente para retirar da terra as almas faltosas, principalmente as autoras ou responsáveis por um sem número de atos condenados pelas vossas leis penais. Assim não pode proceder, contudo, a divina providência, em face do reconhecimento do direito que assiste a todas as almas de usar do seu livre-arbítrio para cometerem toda sorte de infrações e maldades contra as leis divinas e humanas. E que, conseguida por uma alma no além a permissão das forças superiores para voltar à Terra, essa alma recebeu todas as noções acerca de como deverá proceder em contato com todas as demais que formam o conjunto da população terrena.
Pode suceder então, que, ou por deficiência de educação doméstica, ou por efeito de más companhias, a alma se desvia do bom caminho, o caminho do trabalho honesto, por exemplo, para ingressar na prática de atos contrários às leis divinas. Neste desvio do bom caminho é que a alma corre o maior perigo de se desviar para sempre e incidir na prática de todos os erros. Um exemplo disso vós o tendes no alto número de registro de entradas nas prisões, de pessoas que infelizmente se desviaram definitivamente do caminho certo para se marginalizarem. A divina providência também anota esses registros, mas não pode impedi-los em face do direito que assiste a todas as almas encarnadas de viverem a seu modo. Este é realmente um direito divino que lhes assiste e que tem de ser respeitado. Se acontece, porém, verificar-se a desencarnação dessas almas por efeito de suas próprias turbulências ou infrações, são elas prontamente recolhidas e selecionadas para a próxima devolução ao seu planeta de origem. Desta maneira vai o mundo terreno sendo aliviado dos elementos inferiores que o Senhor não considera maus elementos, por serem apenas ainda mal preparados para viver na Terra, nesta fase em que se inicia um novo avanço do planeta em sua escala espiritual. Não estando ainda em condições de viver na Terra as almas em referência, são elas devolvidas ao seu mundo de origem, um mundo muitos graus inferior ao nível espiritual da Terra, onde as mesmas reentrarão em contato com outras em tudo semelhantes, onde, ao fim de alguns séculos de atrito, lograrão polir as arestas que as impediram de permanecer na Terra. Uma imagem bem simples vos elucidará melhor a respeito. Pegai de um pequeno número de crianças que concluíram o curso primário e inscrevei-as numa escola de engenharia, por exemplo, e cedo verificareis que nada de bom conseguistes, dada a falta de bases a essas crianças. O melhor a fazer então, é retorná-las ao nível primário ou secundário para que se preparem devidamente. Se essas crianças não puderam progredir no programa de matemáticas da escola de engenharia, não foi certamente porque fossem más, mas unicamente pela falta de preparo para entender o curso. O mesmo se dá com esse número avultado de seres humanos que enchem as prisões da Terra. Eles faliram perante a sociedade, não por efeito de sua maldade, que é consequência da ignorância. Eles faliram uma, duas ou muitas vezes, em consequência do seu fraco desenvolvimento espiritual, isto é, por falta de esclarecimento em relação à vida universal. São, pois, crianças que devem retornar ao curso primário ou secundário para melhor se prepararem. Neste ponto dos seus esclarecimentos, o Senhor Jesus deseja fazer um pedido endereçado a todos os filhos em condições de atendê-lo, que é o seguinte: os filhos que isto puderem fazer, acertem com as direções dos presídios em suas localidades, 1 ou 2 visitas por semana aos detentos, e leiam para eles as páginas que lhes parecerem mais úteis ao conhecimento desses irmãos ainda tão necessitados de esclarecimento. Firmem bem este ponto: o esclarecimento espiritual de qualquer ser humano tem mais força para o livrar da prática do mal, do que todos os artigos do vosso Código Penal. Enquanto o Código Penal age a posteriori, ou seja, depois de praticado o mal, o esclarecimento espiritual, iluminando a alma do indivíduo, é capaz de o impedir de incidir na infração das leis divinas e humanas, tornando assim desnecessário o Código Penal. Todos os homens e mulheres que se encontram nas prisões terrenas, devem ser considerados crianças no sentido do seu esclarecimento e jamais tidos como seres maus ou impregnados de maldades. Podeis todos estar certos de que entre essas criaturas de hoje se encontram grandes e belos espíritos a caminho do seu desenvolvimento, os quais a seu tempo poderão brilhar intensamente como vós hoje o fazeis. Tomai então a iniciativa de visitar os irmãos recolhidos nas prisões terrenas, e conversai espiritualmente com eles. Levai-lhes os livros que vos parecerem mais apropriados, entre os quais os que formam a grande cruzada de esclarecimento trazidos à Terra por emissários do Senhor. Bastará oferecer uma coleção desses livros a cada grupo de detentos, porque eles os devorarão de coração e alma, pelo bem que sua leitura lhes fará. A divina providência agradecerá e recompensará generosamente a quem tal e tão grande bem proporcionar aos pobres irmãos encarcerados.
Imaginai um cômodo da vossa residência inteiramente às escuras por falta de uma lâmpada que se queimou. Vós colocastes nova lâmpada no pendente, e eis que tudo mudou, tudo se tornou perfeitamente claro à vossa vista. Podeis considerar então, como cômodos às escuras, todos os homens e mulheres que cumprem sentença nas prisões terrenas. Se lhes acenderdes a lâmpada do esclarecimento espiritual, lá implantareis a luz que jamais se apaga, proporcionando a todos um esclarecimento que da alma e lhes iluminará devidamente o raciocínio para que jamais falhem na vida. E não lhes querais mal por suas faltas passadas, dizei-lhes a vossa palavra amiga, na certeza de que estareis prestando um grande serviço à divina providência a Jesus, que vos recompensarão. 33ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Um chefe de Estado partiu da Terra, outros poderão partir também, os responsáveis pelas principais nações em conferência no espaço. O Oriente Médio preocupa o Senhor Jesus a advertência à minoria de almas subversivas. O mundo inteiro vem de tomar conhecimento de um fato que a todos impressionou pelo inesperado e por sua repercussão. Um chefe de Estado partiu da Terra no momento de grandes acontecimentos políticos dos quais ele se constituiu o centro das discussões, um chefe verdadeiramente amado pelos seus povos. Dir-se-á que a divina providência, acompanhando muito de perto o que entre os homens se passa, houve por bem intervir nos acontecimentos com a finalidade de modificar a diretriz dos fatos com vistas a um entendimento pacífico entre as nações subordinadas à liderança do chefe desaparecido. O Senhor Jesus já se referiu em mensagem anterior aos esforços que estão sendo desenvolvidos no mundo espiritual no sentido de pôr um ponto nos desentendimentos políticos que na atualidade se verificam na Terra, para que um período de paz e tranquilidade se estabeleça no mundo terreno. Para alcançar tal objetivo por parte das forças superiores, poderão verificar-se acontecimentos semelhantes ao ocorrido nos últimos dias, se isto se fizer necessário. Sabem de longa experiência as forças superiores através dos fatos históricos deste mundo terreno, que a intransigência dos homens responsáveis pela vida das nações pode dificultar determinados entendimentos em benefício de todos os povos. Isto comprovado através do pensamento e atitudes dos homens, tratam as forças superiores, também designadas a divina providência, de encontrar uma saída para a solução do problema antes que seja tarde. E se, para tal solução verificarem que a retirada de uma peça importante do tabuleiro de xadrez se tornará aconselhável, ela será então retirada sem mais demora para que outras peças venham concluir a partida em benefício geral. Os homens responsáveis pelas principais nações estão sendo aconselhados, orientados, todas as noites durante o sono do corpo, para que se desfaçam de certas ideias julgadas perigosas contra outras nações, e se deem as mãos, em torno, por exemplo, de uma mesa de conferências como bons irmãos, porque filhos do mesmo Pai Celestial. Conferências dessa espécie estão prosseguindo no plano espiritual com a presença de mais de 20 de almas investidas na função de governo de seus países na Terra. Retornando ao corpo na manhã seguinte, os conselhos e recomendações recebidos no plano espiritual permanecem vivos em sua memória para que os sigam, modificando, se necessário, algumas atitudes. No momento em que o Senhor Jesus manda editar esta mensagem, as atenções das forças superiores estão, por assim dizer, concentradas sobre a região do Oriente Médio, de onde a paz e a tranquilidade daqueles povos bons, trabalhadores e ordeiros, há muito se ausentou. Não podem então as forças superiores permitir que dirigentes ocasionais desses povos os conduzam a novos conflitos com irmãos de outras nações, por motivos políticos que podem desaparecer com um pouco de compreensão e boa vontade. Se, entretanto, para isto conseguirem, as forças superiores tiverem de chamar de regresso ao mundo espiritual este ou aquele chefe cujas ideias e intransigências se oponham, a única solução será retirá-lo do seu posto e conduzi-lo de regresso ao alto, se tal providência se tornar necessária. O Senhor Jesus encontra-se desde alguns meses instalado no solo terreno, para, entre outros objetivos,
falar ao coração dos dirigentes terrenos a palavra de amor aos semelhantes e a necessidade de paz entre todas as nações. O mundo espiritual está cansado de assistir aos numerosos desentendimentos entre os povos que necessitam de paz e tranquilidade para que possam cumprir seus programas de vida, tendo ficado resolvido desde algum tempo impedir-se pelos meios mais adequados que tais desentendimentos prossigam. E a última medida a ser posta em prática é essa que o mundo conheceu nos últimos dias: retirar os chefes responsáveis que se hajam tornado obstáculo à solução harmoniosa e pacífica dos conflitos armados. Em seguida, o Senhor Jesus deseja fazer uma outra advertência a todo o mundo terreno em relação a esta minoria de almas que enveredaram pelo caminho da subversão e da violência contra a sociedade em que nasceram, visando a sua modificação ou destruição. Deseja o Senhor Jesus esclarecer os responsáveis pela manutenção da ordem pública, que aquelas almas desceram à terra munidas dos melhores propósitos de cooperação no progresso terreno, possuidoras do que são de alto nível espiritual adquirido ao longo de numerosas vidas pretéritas. Recebendo, entretanto, ao despertarem para a vida, a irradiação de certas ideias malsãs acompanhadas da respectiva doutrinação subversiva, aquelas almas deixaram-se impressionar por essas ideias e doutrinação, concebendo daí a convicção de poderem reformar o mundo à sua feição. Deseja então o Senhor Jesus recomendar aos responsáveis pela manutenção da ordem pública, que usem de clemência para com as almas em referência, porque, uma vez devidamente esclarecidas acerca do erro em que se deixaram induzir, elas facilmente se reformarão e se entregarão ao trabalho útil à sociedade. As ideias malsãs que chegaram a predominar em certas nações, chegando a submeter todas as almas nelas viventes, e impondo-lhes pesados sacrifícios de vida, estão a caminho de se retirarem da terra, e serem substituídas por novas e mais salutares ideias. Sua predominância nos países que lograram empolgar tiveram apenas o mérito de levar os povos desses países a purgar todas as faltas morais que lhes pesavam no passivo, oriundas de suas numerosas vidas anteriores. Estas almas, submetidas pelos dirigentes a sofrimentos mais e menos pesados, como que se purificaram de todo, alcançando em consequência um nível vibratório de grande elevação. Tendo sido estas encaminhadas às regiões terrenas onde se encontram, precisamente pela conveniência de se elevarem através dos sofrimentos defrontados, todas elas agradecerão um dia a divina providência o fato aqui apontado, em face da luminosidade que mesmo lhes haja proporcionado. Cessados os acontecimentos já iniciados na Terra com vistas à modificação da estrutura física do planeta, o mundo terreno experimentará um tipo de vida e felicidade ainda não sentido em tempo algum. Haverá em todos os corações humanos um sentimento de pureza e alegria que proporcionará certa felicidade a todas as criaturas. O sentimento de humanidade se implantará em todos os corações, passando as criaturas humanas a se considerarem mais próximas, mais amigas, verdadeiramente irmãs. A Terra passará por sua vez à mais elevada categoria planetária, mercê das poderosas vibrações benéficas dos seus habitantes, entre os quais haverá uma boa percentagem de almas de elevado nível espiritual. Nessa época que se aproxima do fim do século em curso, as nações territorialmente maiores e mais ricas, sentirão a necessidade de ajudar as menores no que puderem, pelo desejo de ajudarem os chamados povos pequenos a progredir também. Dando esta informação aos felizes leitores destas mensagens, desejo o Senhor Jesus antecipar um pouco do muito que está para vir e contribuir para a maior felicidade e bem-estar dos habitantes ocasionais deste mundo terreno. Para que tal aconteça com a brevidade desejada, é mister que faça a cada um a sua parte por meio da emissão de bons pensamentos, pensamentos de amor e fraternidade para com os semelhantes, cuja essência, reunida no plano mental próximo à Terra, se torne uma fonte irradiante de amor e bondade sobre todo o conjunto humano. Esta potencialidade mental faz-se necessária ainda para a finalidade de eliminar gradualmente o potencial negativo acumulado desde milênios na aura do planeta, como produto de pensamentos negativos de toda sorte, mentalizados por cérebros isentos do espírito de fraternidade humana. Há necessidade, por conseguinte,
de que as almas encarnadas de hoje contribuam para eliminar da aura terrena uma nebulosa de caráter negativo jacente, substituindo-a pela luminosidade oriunda dos bons pensamentos, dos pensamentos limpos, construtivos da harmonia, fraternidade e felicidade de todas as almas encarnadas. Esta será uma contribuição de tal porte, que somente após sua partida da Terra poderá cada alma avaliar todo o valor de suas irradiações mentais. Fazei, pois, isso, almas queridas. Fazei-o no momento da vossa meditação diária, mas também durante o dia onde quer que vos encontreis. Elevai o vosso pensamento à divindade com a intenção acima descrita, e estareis contribuindo eficazmente para a elevação da aura magnética da Terra, da qual vós próprias vos socorrereis. 34ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Enegrecimento da aura magnética da Terra, lixo mental acumulado de muitos séculos, ação e reação das leis espirituais, onde reside a maior fonte de luzes para as almas encarnadas. É chegado o tempo. O conjunto de almas encarnadas que formam a humanidade terrena tem um dever a cumprir nestes anos finais do século, dever livremente aceito por ocasião de sua preparação para a presente encarnação. Esse dever consiste sobretudo no esforço que lhes cumpre empregar para ajudarem a eliminar da aura magnética da Terra todo o negrume ali acumulado desde séculos, resultante das vibrações negativas emitidas pelas mentalidades inferiores que viveram na Terra. Desse círculo negro existente em torno do planeta, muitas ideias negativas se desprendem e se projetam no ambiente terreno, influenciando as mentes mais fracas ou menos evoluídas à prática de atos inconvenientes ou prejudiciais às almas desprevenidas. Há necessidade, por conseguinte, que todo o conjunto de almas encarnadas se esforcem no sentido de ajudarem a diluir no espaço cósmico o volume de vibrações negativas que tanto têm influído sobre as almas encarnadas do passado e também do presente. Isto se verificará na medida em que forem aumentando as vibrações positivas do meio terreno através das orações das almas encarnadas. Uma imagem bastante simples poderá esclarecer melhor o assunto. Imaginai, caros leitores, uma praça de regulares dimensões existente em torno do vosso núcleo residencial, na qual os moradores do passado tivessem depositado o lixo de suas casas, elevando o depósito a uma altura respeitável, a qual se estenda já em torno dos vossos lares. A medida indicada para exterminar esse depósito de imundície, a qual, uma vez aceita, será posta em prática por todos os moradores das imediações, deverá ser a destruição do lixo por meio de lançamento do fogo, único elemento capaz de destruir inclusive os miasmas ali viventes. Isto feito com o concurso de todos os moradores do conjunto ou localidade, fácil será extinguir de uma vez o lixo ali acumulado para perfeita higienização do ambiente. Pois bem, caros leitores, o volume de vibrações negativas formando o círculo negro em redor da Terra deve ser destruído também por meio da luz produzida pelas orações diárias das almas encarnadas, atuando sobre ele como outra espécie de fogo, porque realmente o é, e da sua continuidade resultará a extinção da massa enegrecida que circunda o planeta. Vede, porém, almas queridas, que o vosso esforço ser-vos-á recompensado pelo recebimento em vosso espírito de um volume de luzes igual àquele que houverdes projetado sobre o lixo mental acumulado em torno do planeta. O Senhor Jesus esclarece e agradece às almas encarnadas este valioso serviço, pelo grande bem que do mesmo há de resultar para as almas que o prestarem, em primeiro lugar, e em segundo lugar para toda a humanidade. Funcionará neste particular a lei das compensações como funciona, aliás, em tudo mais. Quando a ocasião chegar, de cada alma presentemente encarnada a partir de regresso ao seu plano espiritual, há de regozijar-se ao verificar o quanto o seu esforço mental contribuiu para desanuviar a Terra de sua atmosfera negativa. O seu regozijo será, porém, bem maior ao constatar o engrandecimento das suas luzes espirituais, decorrentes do trabalho realizado neste particular. Será como se tivesse dedicado a cuidar de certa área improdutiva em torno de sua residência, e a deixasse completamente limpa e preparada para a produção de alimentos sãos para os que ficaram.
Todo esforço empregado na Terra em benefício da coletividade é regiamente recompensado no mundo espiritual, onde tudo ficou minuciosamente registrado pelas próprias vibrações das almas que empreendem esses esforços. Do mesmo passo se encontram anotados no mundo espiritual os maus procedimentos das almas ao longo de cada uma das suas encarnações, e muitos sofrem aquelas que tiverem dado causa a tais registros. Desejo, Senhor Jesus, através destas informações, esclarecer as almas encarnadas suficientemente acerca do funcionamento das leis divinas, nelas incluída a chamada lei de causa e efeito. Todos os atos e passos dados pelas almas viventes na Terra têm o seu duplo espiritual produzido pelo próprio pensamento das almas encarnadas em suas atividades e realizações. Assim como um ato bom, meritório, gera um registro espiritual da mesma natureza, um ato ou procedimento de ordem inferior ou negativa, produz no plano espiritual um registro semelhante. Daí o tormento que aflige um grande número de almas no seu regresso da Terra, ao verificarem, desoladas, os atos em que na Terra se envolveram, os quais só lhes dão sofrimento, quando haviam descido ao solo terreno dispostas a adquirir novas luzes espirituais. O Senhor Jesus considera do maior interesse para as almas encarnadas o conhecimento destes detalhes em torno das leis espirituais, os quais não constam dos ensinamentos doutrinários das religiões terrenas. Conhecendo estes detalhes acerca das leis espirituais, sua ação e reação, estarão as almas encarnadas em condições de pautar todos os seus atos em harmonia com as leis divinas com real proveito para si mesmas. É como se uma criatura tivesse de seguir um caminho estreito de olhos vendados, e por isso sujeita a cair em algum precipício marginal. Retirada, porém, a venda que lhe impedia a visão do caminho, essa criatura segue firmemente pelo caminho estreito sem o menor risco de perigo. Estes esclarecimentos do Senhor Jesus devem ser tidos como a retirada da venda que impede a visão correta de muitas almas encarnadas do caminho que devem seguir, habilitando-as a caminhar com toda a segurança. E ao regressarem da Terra ao seu plano espiritual, terão uma satisfação imensa ao constatarem quão bela trajetória percorreram para sua maior felicidade. Porque, almas queridas, deve ficar perfeitamente claro o seguinte: a vida terrena decorre num período demasiado curto, para que as almas encarnadas se dediquem a quanto encontraram na Terra, uma vez que nada poderão levar consigo do que à Terra pertence. Isto posto, há que pensar seriamente no que lhes sobreviverá quando tiverem regressado ao seu plano de origem no mundo espiritual. E se a cada alma corresponderá no mundo espiritual o resultado do que tiver produzido de bom e útil na Terra, mas, principalmente o montante das suas orações à divindade que encontrará representado em luz para o seu espírito. Sabendo disso enquanto permanecer na Terra, tudo aconselha que trate cada qual de produzir o maior volume de luzes espirituais que puder, para sua maior alegria e felicidade ao longo dos 100 ou 200 anos que irá aguardar no mundo espiritual uma nova oportunidade de voltar à Terra. Sabendo disto, porque é verdade, cada alma encarnada fará bem em proceder a um exame do seu passado a fim de verificar o que deva ser corrigido e abandonado, para traçar um plano de vida capaz de contribuir decisivamente para sua felicidade presente e futura. Felicidade presente, por afastar determinados fatos que lhe poderiam trazer sofrimento, e portanto conservando o alívio de preocupações a respeito, e felicidade futura pela segurança de que, vivendo em harmonia com as leis divinas, praticando somente o que for justo e correto, estará construindo um futuro espiritual de paz e felicidade que jamais permutará por todo o ouro da terra. O Senhor Jesus convida os felizes leitores desta mensagem a meditarem seguidamente no que aí fica, a falta de cujo conhecimento muitas almas encarnadas vivem, por assim dizer, uma vida sem rumo definido. O conhecimento do que aí fica, uma vez assimilado pelos leitores, terá força bastante para nortear a vida de todas as almas que lhe derem sua atenção. A falta deste conhecimento por várias gerações que viveram na Terra pode ser responsável pelo reduzido adiantamento espiritual pelas mesmas alcançado durante séculos e séculos, quando já poderiam haver atingido o mais alto grau evolutivo. O fato é que ainda se encontram vivendo na Terra numerosas almas que aqui estiveram seguidamente nos últimos 3 milênios,
e se encontram bem pouco adiantadas do que então. A causa desse fato reside exclusivamente no desinteresse dessas almas pelo conhecimento e aplicação das leis espirituais, entregando-se inteiramente à vivência de quanto o meio terreno lhes proporciona. É chegado, porém, o tempo de uma decisão, a aplicação das leis espirituais em sua presente encarnação, ou a única alternativa, retornarem a planetas inferiores para um novo aprendizado. Meditem todas as almas encarnadas seriamente no que aí fica. Considere o lixo mental e o tempo de uma decisão. 35ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Iniciada a tarefa de remodelação, devem preparar-se todas as almas. As palavras do Senhor devem ser lidas, relidas e meditadas. A atenção das pessoas maiores de 40 materialismo traduz ignorância da vida espiritual. O Senhor Jesus deseja chamar a atenção de todos os homens e mulheres do presente para o que estará acontecendo em diversas regiões do mundo terreno, em face do início dos trabalhos já muito planejados para este fim de século. Está sendo iniciada a tarefa de remodelação da estrutura terrena com vistas à ampliação das áreas de produção de alimentos para a população presente e também daquela que já começou a descer à terra. Chamando a atenção dos homens e mulheres do presente para os acontecimentos em curso, deseja o Senhor Jesus despertar em todas as almas encarnadas a necessidade de que todas se preparem para a eventualidade de uma partida inesperada do mundo terreno, devendo estar convenientemente preparadas para isso. Essa preparação nada tem de difícil porque apenas consiste, em primeiro lugar, na prática da oração diária à divindade na hora de deitar, e em segundo lugar na correção de alguns desvios morais porventura existentes, para que as almas ao desencarnarem possam elevar-se instantaneamente ao seu plano de vida espiritual. Este é o grande empenho do Senhor Jesus em sua permanência no solo terreno, com o fim de evitar a dispersão de muitas almas no cosmos por sua falta de preparação espiritual. Por esse motivo é que o Senhor Jesus insiste em sua recomendação de que as almas que não adotam aquela prática, que o façam sem mais demora para se reconciliarem e aproximarem da divindade. Estas palavras do Senhor Jesus não devem ser lidas apenas com sentimento de curiosidade, mas lidas, relidas e meditadas atentamente, como quem as ouvisse dos lábios do próprio Senhor Jesus, pela necessidade de todas as almas encarnadas se inteirarem devidamente de quanto o Senhor veio dizer-lhes. Bastará considerar o fato de o Senhor Jesus, o governador deste mundo terreno, ter se abalado de sua corte celeste para descer ao plano físico e aqui se instalar por tempo ainda indeterminado. Bastará considerar tudo isto para se capacitarem as almas encarnadas do sério motivo que levou o Senhor Jesus a realizar a sua descida à terra. Considerando devidamente o fato, e também o que lhe poderá ocorrer se ouvidos não derem as palavras do Senhor, e de esperar que todas se preparem sem perda de tempo para o que possa acontecer na terra nestes anos finais do século. E o que o Senhor Jesus ardentemente deseja é exatamente a preparação de todas as almas encarnadas no sentido do seu próprio bem e felicidade. Em seguida o Senhor Jesus manda abordar outro tema de grande importância para quantos se encontram na terra, homens e mulheres de todas as idades, mas de modo particular para os maiores de 40 anos. As pessoas desta categoria atingiram precisamente a fase de vida terrena em que as pessoas iniciam verdadeiramente o desempenho da missão que trouxeram em seu coração ao descerem à Terra. Iniciada, por conseguinte, a fase dos 40 anos de vida terrena, encontram-se amadurecidas as ideias em todas as mentes para a realização de quanto imaginaram e prepararam no mundo espiritual. Assim, as pessoas de ambos os sexos nesta altura de suas vidas, encontram-se aptas a prestar um grandioso e belo serviço ao Senhor Jesus, prestando-o diretamente aos seus contemporâneos. Esse serviço que o Senhor lhes vem lembrar consiste em se tornarem arautos de quanto o Senhor lhes vem dizer em letra de forma através destas mensagens, repetindo, se possível, as palavras do Senhor ou traduzindo-as em palavras próprias, às pessoas amigas, para que delas possam tomar conhecimento. Porque, almas queridas, é necessário considerar devidamente que o Senhor Jesus não deliberou criar esta sua nova ordem na terra para fazer literatura através destas mensagens. Não, almas queridas,
Esta deliberação do Senhor representa o seu esforço desesperado, permitam a expressão, no sentido de salvar estes 4 bilhões de almas encarnadas, de um possível desastre moral e físico a que todas estariam sujeitas sem a advertência do Senhor. Dirão porventura alguns de vós que o mundo terreno sempre existiu e nele se verificaram acontecimentos empolgantes ou terríveis. Isso é verdade porque a história espiritual da Terra assim nos fala. Antigamente, porém, a humanidade não havia atingido o grau de refinamento da atualidade, e ainda dispunha de séculos e séculos para alcançar esse refinamento. Chegaram porém os tempos previstos no calendário espiritual para a elevação deste planeta assaz grosseiro, a categoria de mundo espiritualizado, juntamente com os seus habitantes humanos. Assim sendo, deixou de existir aquela opção de alguns milênios que facultava, aos seres humanos aceitarem ou não a palavra divina que lhes era trazida pelos seus profetas. Os tempos de agora são outros em face do avanço dos ponteiros do relógio universal apontando a Terra e a mais alguns planetas do sistema à hora de sua preparação para alcançar os novos degraus de sua escala evolutiva. E se aos planetas cumpre marchar em tal sentido, o mesmo dever se impõe às suas humanidades em acompanhá-los. Sucede então que, com o avanço espiritual da Terra como planeta habitado, necessário se torna o esforço da sua população no mesmo sentido, isto é, manter uma ligação constante, diária, com a divindade através da prece e meditação, sem o que serão as almas recalcitrantes equiparadas provavelmente aos irracionais e nesse estado retiradas do meio terreno e reconduzidas a uma escola mais de acordo com o seu nível vibratório. É essa mudança que o Senhor Jesus se empenha em evitar um grande número de almas que há muitos séculos lhe foram entregues pelo Pai Celestial para conduzir e aprimorar na Terra. O Senhor Jesus, porém, não pode realizar sozinho o esforço necessário para impedir que esse grande número de almas que não reza, não ora a divindade, seja retirado da Terra e devolvido ao seu planeta de origem. Isto verificado, seria motivo de grande tristeza para o Senhor. Mas seria também motivo de novos sofrimentos para todas aquelas almas novamente em contato com o plano de vida planetária que há muitos séculos abandonaram. Nestas condições faz o Senhor Jesus um apelo ao coração de todas as almas que se encontrarem na situação descrita, para que ponham de lado o seu proclamado materialismo e se decidam fazer algo em seu próprio benefício para ajudarem o Senhor a preservá-las do seu afastamento da Terra. Porque afinal, o que vem a ser esse materialismo proclamado por muitas almas encarnadas? O Senhor Jesus responde à pergunta que aí fica, esclarecendo que tal materialismo apenas significa o reduzido grau evolutivo das pessoas que assim se proclamam e nada mais. Somente as criaturas humanas pouco esclarecidas podem proclamar-se materialista, isto é, descrentes dos altos e belos sentimentos espiritualistas, sendo embora espíritos transitoriamente revestidos de carne, e sendo espíritos em peregrinação na terra revestidos de um corpo de carne, quando amanhã se virem forçados a largar esse corpo, ver-se-ão em toda a realidade de espíritos desencarnados, com prejuízo total de suas ideias materialistas. Noutras palavras diz o Senhor que materialismo traduz ignorância da vida espiritual de todas as almas. O epíteto de materialista pode ser aplicado com toda a propriedade, por exemplo, a um fragmento de rocha, como a própria rocha em si, dado que se trata realmente de matéria bruta, sem qualquer esperança de ascensão à categoria espiritual. Por analogia se poderá atribuir às pessoas ditas materialistas a qualidade de rochas, pela impenetrabilidade demonstrada às ideias e ensinamentos espirituais. A tais pessoas não há que forçar. Melhor será deixá-las prosseguir no seu materialismo até que as circunstâncias lhes abram coração e cérebro às ideias luminosas do mundo espiritual. Entendo o esforço do Senhor Jesus para salvar-nos de um possível desastre moral e físico. 36ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Modificações substanciais nos mares, regiões inóspitas transformadas em áreas cultiváveis. Modificações nos transportes aéreos e terrestres, combustível atômico, todas as almas poderão santificar-se. Os 30 anos que separam o século atual do próximo,
devem ficar assinalados na história deste pequeno planeta pela transformação operada na estrutura terrena. Todos os homens e mulheres que viverem essas 3 décadas finais do século XX hão de registrar em sua memória as modificações que estão sendo operadas em profundidade. Não é hábito das forças superiores do mundo espiritual anunciarem previamente os fatos programados para ocorrerem no solo terreno, porque isso se afastaria das tradições espirituais multimilenares. Contudo, em se tratando de fatos ligados muito de perto às almas presentemente encarnadas, algo se poderá antecipar nesse sentido. Antecipar-se-á, por exemplo, que os mares sofrerão modificações substanciais, podendo vir a desaparecer alguns deles em proveito de outros que se ampliarão. Os movimentos telúricos na profundidade do solo terreno, ao mesmo tempo em que demoliram várias elevações montanhosas transformando-as em áreas cultiváveis, abrirão sulcos mais ou menos profundos sob alguns dos mares atuais, o que promoverá o escoamento do respectivo volume líquido para o centro do globo. Daí esse volume líquido será impelido em outras direções retornando à superfície através dos condutos abertos pela engenharia celeste com o objetivo de levar o chamado precioso líquido às regiões escolhidas para a produção de alimentos, nas quais esse precioso elemento não chega atualmente. Essa é uma das modificações a serem operadas na profundidade do solo terreno nestes anos finais do século. Outras muitas ocorrerão também com a finalidade de dotar o solo terreno de numerosas nascentes de água potável onde as mesmas não existem atualmente. Por esta amostra fácil vos será aquilatado o vulto dos trabalhos a serem realizados no vosso pequeno mundo a fim de possibilitar a reencarnação de vários milhões de almas que aguardam há séculos essa oportunidade para que adquirirem novas luzes e experiências, como vós próprios as estáis adquirindo. Estudada no alta contextura da Terra em todas as regiões, verificou-se que apenas 1/3 do solo está sendo habitado, havendo ainda uma larga margem praticamente inútil à população, devido à falta das condições indispensáveis à vivência humana. As condições necessárias para esse fim são em primeiro lugar uma topografia adequada às culturas agrícolas, e em segundo a existência de nascentes volumosas para a irrigação do solo e abastecimento da população. Pois bem, tudo isso foi cuidadosamente estudado e planificado para execução neste fim de século. A engenharia celeste é muito vasta e dispõe de elementos especializados em todo o gênero de operações. Há, por exemplo, as entidades especializadas na construção de condutos do subsolo, com a finalidade de levar o precioso líquido a todos os pontos do globo terrestre onde o mesmo se torne necessário. Regiões que até agora se mantiveram inóspitas, seja pelas condições arenosas ou rochosas do solo, ou seja pela falta de nascentes volumosas, serão transformadas em áreas cultiváveis e perfeitamente habitáveis pelos seres humanos. E como são em grande número essas regiões, ocupando mais da metade da superfície terrena, é de se prever o surgimento de grandes núcleos populacionais com todas as condições necessárias a uma vivência tranquila e feliz. Com o advento para breve de grandes modificações nos transportes aéreos, sobretudo no uso de novo tipo de combustível atômico, de par com maior segurança no voo, as regiões atualmente distantes se aproximarão, tornando-se acessíveis a todos, com real vantagem para a indústria, o comércio e a agricultura. Esse é apenas um dos numerosos melhoramentos a serem implantados neste planeta no decorrer dos próximos 30 anos, cujos descobridores ou realizadores já se encontram na Terra ou se preparam para encarnar. Mas não serão apenas os transportes aéreos os beneficiados com novos melhoramentos nos anos próximos. Os vossos veículos terrestres o serão igualmente com a substituição do pesado combustível atual pelo atômico, dispensando o reabastecimento periódico. Com isto o mundo terreno entrará definitivamente na denominada era atômica, na qual ingressaram há séculos outros planetas do mesmo sistema. O que o Senhor Jesus muito deseja então, é o esforço de todos os seres humanos que se encontram na Terra, no sentido de se elevarem moralmente através da correção dos desvios porventura existentes e da prática adoração diária à divindade.
Desta prática resultará concomitantemente a elevação do nível vibratório da população terrena e sua integração nos verdadeiros objetivos de sua vinda à Terra. A observância por parte das almas encarnadas de quanto o Senhor Jesus lhes veio dizer através destas mensagens, contribuirá de tal maneira para o aprimoramento moral de todas as criaturas, que muitas se verão santificadas através de atos e fatos nos quais se tornarão parte primordial. O fenômeno pode ser explicado da seguinte maneira: as pessoas que passarem a observar no seu ritmo diário os princípios da ação moral decorrentes do seu bom pensamento, da correção dos seus atos e consequente recebimento de poderoso auxílio atraído do mundo espiritual, tais pessoas elevarão de tal maneira as suas vibrações que se surpreenderão ao colocar a mão sobre alguma criatura enferma, restabelecendo-lhe a saúde. Isto poderá acontecer e acontecerá seguramente, em face da pureza vibratória adquirida pelas pessoas moralmente corretas, a qual se transformará naquele fio luminoso partido do seu coração em direção ao enfermo, levando novas e poderosas forças ao seu espírito. Assim, auxiliado e fortemente reforçado pelas poderosas vibrações recebidas, o espírito do enfermo reage sobre o seu organismo, harmoniza suas próprias vibrações e a saúde se restabelece. Alguém dirá com razão, que se operou um milagre através da presença daquela boa alma que ali compareceu, podendo ser considerada santa. Deixemos que isso aconteça, porém o fenômeno está descrito acima. Vale a pena, pois, tratarem as criaturas de se purificar enquanto na terra, pela alegria que sentirão ao terem oportunidade de onerar desses milagres em favor dos semelhantes, sabendo de antemão que a divindade as apoia integralmente. Com a evolução em caminho para a Terra, tudo isto vai tornar-se possível às criaturas de boa vontade que desejarem ingressar no serviço divino ainda na Terra. Não são outros os objetivos do Senhor Jesus ao instalar-se no solo terreno para manter estreito contato com todas as almas humanas. É necessário apenas um pouco de raciocínio para concluírem homens e mulheres pela própria conveniência de se aprimorarem espiritualmente. Se não vejamos, cada ser humano do presente aguardou dezenas e dezenas de anos no mundo espiritual, a sua oportunidade de reencarnar uma vez mais, pela necessidade de adquirir novas luzes espirituais em contato com a vida terrena. No alto, a alma estudava e aprimorava os meios de viver na Terra uma encarnação devotada primordialmente ao bem, limitando suas ações à aquisição do sustento do corpo, manutenção da saúde, enquanto o espírito se empenharia na prática de boas ações e consequente aquisição daquelas luzes tão ambicionadas. Esse é o raciocínio de todas as almas desencarnadas à espera de nova oportunidade terrena. Assim sendo, devidamente esclarecidas agora através destas mensagens do Senhor Jesus, avivada tendo a memória espiritual, tudo as aconselha a retomarem aquela linha de raciocínio do mundo espiritual, para enveredarem decididamente pelo caminho que, se assim desejarem, poderá levá-las à meta da santificação. E o que vem a ser a santificação? Poderá alguém desejar indagar do Senhor Jesus? O Senhor esclarece com alegria que a santificação à luz da espiritualidade significa o refinamento moral de uma alma encarnada que enveredou pela prática de atos nobilitantes a serviço da divindade. Por outras palavras, a santificação de uma alma se traduz na elevação do seu nível vibratório a um grau que lhe permite operar na Terra como representante autêntico da divindade. A divindade sente-se imensamente feliz, sempre que do alto contempla a ação benfazeja de uma alma encarnada cuja elevação e pureza moral é posta a serviço do amor aos semelhantes. Uma alma em tais condições ao visitar um enfermo, pode tocá-lo de leve e dizendo mentalmente fazê-lo em nome da divindade e em seu nome curá-lo. Este pensamento irradiado com convicção sobre a alma do enfermo tem o mérito de transferir-lhe os poderes necessários para operar o restabelecimento da saúde do organismo e curá-lo realmente. A alma que isto fizer estará realmente operando em nome e por delegação da divindade. Esta alma atingiu, por conseguinte, o grau de santificação. Não é hábito das Fs superiores anunciarem, mas, em última instância. 37ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Sério problema resolvido para sempre. Trabalho notável das organizações espiritualistas,
meios dos encarnados aliviarem as saudades das almas que partiram, um esclarecimento do Senhor sobre a confissão e a comunhão. Para o maior bem de todas as almas encarnadas deste fim de século, encontram-se em contato com o solo terreno muitos milhares de entidades de grande evolução, ajudando, inspirando e protegendo os homens e as mulheres em suas lidas e atividades habituais. Esta circunstância faz parte da vinda do Senhor Jesus à Terra, com a finalidade de afastar vários perigos do ambiente terreno, perigos decorrentes da permanência no meio das almas encarnadas, de numerosas influências negativas que só desejam prejudicá-las. Este é um problema de muitos séculos que agora ficará resolvido para sempre. O fato de terem vivido na Terra muitos milhares de almas inteiramente voltadas para a vida material, sem se importarem com os objetivos reais de sua vinda ao solo terreno, determinou que muitas delas aqui ficassem após a desencarnação, dada a sua falta de preparação para a vida espiritual. Ficaram então essas almas perambulando daqui para ali, até que a elas se reuniram muitas outras formando falanges de almas desocupadas. Em tal situação, faltando-lhes a fé no coração, e a luz espiritual que não trataram de adquirir, esta categoria de almas adaptou-se ao ambiente terreno, nada de bom podendo proporcionar às almas encarnadas. A consequência de suas atividades tem sido a perturbação levada a muitos lares e pessoas, por toda a parte, causando não pequenos sofrimentos com suas irradiações negativas. Tal situação, porém, já está desaparecendo e em breve todas as almas perturbadas serão instaladas no mundo espiritual para sua própria tranquilidade. O Senhor Jesus reconhece e agradece a obra já bastante volumosa levada a cabo pelos milhares de pequenas organizações de trabalho espiritual, pelo muito que tem contribuído para o esclarecimento e condução daquelas almas para o mundo espiritual sob a orientação de abnegados trabalhadores invisíveis. Efetivamente, muito tem feito as organizações espirituais, sobretudo neste grande país, em seu trabalho paciente e continuado de esclarecimento das almas em tal situação. Chegou porém o momento em que todas essas almas devem regressar ou ser conduzidas ao espaço a fim de se poderem reencontrar após longos anos de ausência, desde que foram autorizadas a reencarnar. E com o regresso de todas elas ao espaço, ficará o solo terreno inteiramente livre das influências negativas que tantos males têm causado à população de almas encarnadas. Esse trabalho está sendo realizado em todas as regiões do planeta, já se podendo avaliar por milhões o número de almas que permaneciam em contato com o solo terreno. Essa informação oferecida pelo Senhor Jesus aos felizes leitores desta mensagem vem reforçar a sua recomendação a todos os filhos e filhas que vivem na Terra, no sentido de que estabeleçam ligação bem estreita com a divindade por meio da oração, a única maneira de poderem regressar prontamente ao seu plano de vida espiritual após a separação do corpo. Este assunto requer a maior atenção de todos, homens e mulheres, para sua maior felicidade, a fim de que não lhes suceda o que a muitas e muitas almas têm sucedido. Havendo a ligação espiritual com a divindade e uma dose maior ou menor de fé no coração, todas as almas que encerrarem a sua vilegiatura na Terra, vamos dizer assim, ver-se-ão conduzidas em um leito de arminho ao seu plano de vida espiritual, onde serão recebidas por milhares de parentes e amigos com a alegria de se reverem novamente. Fiquem certos todos os leitores destas mensagens do Senhor, que a morte só é triste para as pessoas que ficam na Terra, e por isso choram o parente ou amigo desaparecido. Para as que partem, porém, a situação é muito diferente, desde que a alma tenha cumprido os preceitos que a trouxeram à Terra. As almas assim preparadas fazem apenas uma pequena viagem que muitas nem sentem por haverem entrado numa sonolência reconfortante. Para estas almas a desencarnação e o regresso ao seu plano espiritual, representa algo de muito agradável. Uma imagem disto vós atendes frequentemente na Terra quando ides receber algum amigo ou parente que regressa de viagem mais ou menos longa pelo exterior. Nesse momento há somente risos, alegrias e abraços pela satisfação de reverdes essas pessoas. No alto sucede coisa muito parecida. Tem acontecido muitas e muitas vezes encontrarem-se aguardando a chegada de alguém que regressa da Terra até milhares de almas desejosas de participarem de sua recepção.
Isto sucede então em meio às demonstrações de alegria pelo regresso desse alguém, enquanto no lar terreno os seus familiares se cobrem de luto. Nada, porém, de luto nem tristeza, pelo fato de uma alma ter cumprido seu programa de vida terrena e regressado ao mundo espiritual. Compreende-se tal sentimento gerado pela saudade do ente que partiu. Quando a humanidade se houver espiritualizado um pouco mais, a partida de um parente ou amigo estimado será encarada com absoluta tranquilidade, pela certeza que o mesmo apenas se retirou do corpo para regressar ao lar deixado no mundo espiritual. Sabendo-se ademais, que é perfeitamente possível comunicarem-se as almas da terra com aquelas que partiram, isto abrandará ou eliminará de todo a saudade recíproca, trazendo grandes satisfações. O meio de se conseguir isto já foi dado pelo Senhor em mensagens anteriores, encontrando-se ao alcance de todas as pessoas. Para as almas que partiram a satisfação é muito maior pelas saudades enormes dos seus queridos que ficaram na terra. E como a prática do intercâmbio espiritual nenhum ônus impõe às pessoas que exercem, tudo aconselha que se preparem devidamente para ela quantos contam parentes e amigos no mundo espiritual. Através desse intercâmbio muitas alegrias e desenvolvimento espiritual resultarão, contribuindo eficientemente para o progresso evolutivo dos seus praticantes. Em seguida o Senhor Jesus deseja ministrar um importante esclarecimento aos estimados leitores de suas mensagens. É um esclarecimento a respeito do fato muito comumente verificado no mundo terreno quanto à prática da chamada Sagrada Comunhão segundo a liturgia religiosa. Não foi o Senhor Jesus o criador nem inspirador deste preceito, porquanto não foi o mesmo incluído na sua doutrina do amor ao próximo. Declarando o Senhor Jesus não ter sido o criador nem o inspirador do preceito religioso, deseja tão somente esclarecer os seus seguidores, de que a chamada Sagrada Comunhão tem apenas e simplesmente o valor que em sua própria fé lhe atribuírem os usuários. Deseja o Senhor Jesus que bem claro fique não se encontrar no referido preceito nem o seu corpo, nem no vinho o seu sangue, há muito desaparecidos da terra. Aqueles, porém, que bem se sentirem com a prática do preceito religioso podem continuar a praticá-lo. Para entrarem, porém, em comunhão autêntica, real, verdadeira, com o Senhor Jesus, basta-lhes atraí-lo em suas preces sinceras a qualquer hora ou local, na certeza que o terão prontamente a seu lado. Isto é o que cumpre as religiões ensinar com empenho a todos os seus adeptos, para que os mesmos se habituem a entrar em contato com o Senhor em suas necessidades. É também ao Senhor que as almas devem confessar suas faltas, uma vez arrependidas, a fim de poderem receber o necessário perdão. O Senhor Jesus não legou poderes a nenhuma agremiação ou confraria religiosa para proceder em seu nome, a todas recomendando entretanto, que ensinem os seus fiéis a se dirigirem diretamente ao Senhor para dele receberem o socorro ou alívio de que necessitarem. O Senhor Jesus deseja reafirmar solenemente nesta mensagem a todas as almas, encarnadas, que acompanha de perto a vivência de cada uma, conhecendo por isto suas necessidades e sofrimento. Apenas para que possa intervir em favor de cada uma, necessário se torna o chamamento para isso, numa prece partida do coração da alma. Uma alma que não ora, que não chama pelo Senhor, pode ser considerada uma residência fechada, onde o sofrimento possa existir. E se a residência está fechada, a ninguém, nem mesmo ao Senhor é dado o direito de intervir enquanto os moradores não abrirem a porta. Só então, após a abertura da porta poderá entrar o socorro porventura necessário. Para que alguém possa receber o socorro do Senhor Jesus será bastante solicitá-lo por meio da prece, o que equivale à abertura da porta para o Senhor entrar. E podem ficar certas todas as almas encarnadas que até agora jamais uma alma deixou de receber do Senhor Jesus o socorro solicitado por meio da prece sincera do seu coração. E assim há de ser por todos sempre. 38ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. A lei das compensações em funcionamento no autodiminuição da pressão atmosférica, a cremação dos despojos humanos a solução indicada. Outros mundos mais adiantados adotam há séculos a cremação, o problema das cinzas. As operações que estão sendo realizadas na profundidade do solo terreno em diversas regiões do planeta,
hão de ficar gravadas na memória de todas as almas encarnadas que tiverem oportunidade de assisti-las nestes anos finais do século. Os trabalhos estão sendo realizados na profundidade do solo para a necessária repercussão na superfície, quando então serão conhecidos de toda a população. Destas alterações devem resultar modificações substanciais na estrutura do planeta como jamais ocorreram em toda sua história multimilenar. O mundo inteiro já sente a insuficiência de alimentos para a população, e este fato tende a agravar-se com a chegada continuada de novas almas aos lares